Bora falar agora a respeito de Lyanco. Vocês lembram dele? Zagueiro que surgiu na base do São Paulo, muito bem, foi vendido para o Torino e nesse momento joga no Southampton da Inglaterra. Tem atuado com alguma frequência, o time tem 17 partidas na temporada, ele participou de 9, sendo 4 como titular e 5 como reserva. Entrou nos minutos finais da derrota do Southampton para o Liverpool nesse sábado. A informação que eu queria dividir com vocês é de que o Lyanco cogita voltar ao Brasil em 2023. Ele entende que pode ser melhor aproveitado por aqui, entende que inclusive se fizer boas apresentações, pode sonhar até com seleção brasileira. E além da informação de que ele quer voltar, queria te contar também que 2 clubes do Rio já entraram em contato com os representantes dele. Botafogo e Vasco monitoram com atenção essa situação. O Lyanco havia sido contratado pelo Southampton por 7 milhões e meio de euros. Se você entrar no Transfer Marketing agora, vai ver que ele está avaliado entre 4 e 5 milhões de euros, levando em consideração que o Botafogo tem John Textor e o Vasco tem a 777, nem dá para dizer que é uma negociação impossível ou uma negociação extremamente cara por um atleta de 25 anos de idade, com bastante experiência no exterior e com passaporte europeu. Você contrataria o Lyanco? Use o espaço para comentários para dizer a sua. Bora mudar de assunto e falar sobre esse meia que está chamando a atenção de Cruzeiro, Vasco e também do Atlético Paranaense. Vocês lembram de um menino chamado Gustavo que surgiu na base do esporte e logo depois de se tornar profissional foi vendido para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos? Pois bem, é esse jogador que está na mira dos 3 grandes ele é um meio-campista armador daquele que está em falta no mercado, só 20 anos de idade. Havia sido vendido para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil dólares. Ainda nem conseguiu se firmar direito nos Emirados Árabes. Na primeira temporada, 7 jogos como titular, mais 7 como reserva e 5 gols marcados. Na atual temporada ele tem 4 partidas, 2 como titular, 2 como reserva e 1 gol marcado. Apesar disso, o Shabab Al-Ahly entende que ele já se valorizou e em vez dos 2 milhões e 200 mil dólares que investiu, a pedida é de 5 milhões de dólares. Cifras que já assustaram o Cruzeiro. Informação do Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro, depois de ser submetido a esse valor, descartou sua contratação. O Atlético Paranaense e o Vasco ainda estudam um meio de fazer proposta, obviamente tentando gastar menos do que os 5 milhões de dólares por um atleta que de fato surgiu muito bem, ocupa uma função de enorme carência no mercado brasileiro, mas a curiosidade é que o Atlético Paranaense é um dos poucos clubes que tem esse meio atacante armador, no caso o Terans, que também é alvo do Vasco da Gama. O Vasco está muito focado em encontrar esse camisa 10, tentou o Oscar, o Terans e o Quinteiro, e agora também trabalha com a possibilidade da contratação do Gustavo. O staff do jogador já foi avisado sobre o interesse, mas só vai ser apresentado qualquer comunicado ao Shabab Al-Ahly se de fato existir uma proposta oficial do Vasco da Gama. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama. Nessa terça-feira, o CEO do clube, Luiz Melo, concedeu uma entrevista assegurando que o Vasco já mudou de patamar, que vai ser protagonista a partir da próxima temporada. Ele deu uma série de informações sobre o procedimento, o andamento das coisas, disse, entre outras situações, que o Vasco não atrasa, graças à ajuda da 777, salários há 8 meses. Também contou sobre uma série de reformas e melhorias que estão sendo feitas nos centros de treinamento, tanto do profissional quanto da base, embora exista uma preocupação da 777 com a ocupação desses terrenos que foram até esse momento emprestados pelos órgãos públicos. A 777 gostaria de ter a garantia de que esses CTs vão ficar em posse do Vasco por bastante tempo. O Luiz também apresentou o Lúcio Barbosa como novo diretor financeiro, a Gisele Cabreira como nova diretora jurídica, além de uma série de outros funcionários. Mas a parte que envolve reforços, queria destacar a frase, abre aspas, o Vasco continua sendo do tamanho desses clubes como Flamengo e Palmeiras e vai buscar os títulos, mas é um processo. Teremos uma mudança brusca no nível dos atletas. E aí ele completa dizendo que grande parte dos contratos terminam agora desse atual elenco e vamos ter que trazer mais jogadores, mas demora esse processo de entrosamento. O que ele está deixando bem claro é que do atual elenco poucos atletas serão aproveitados no próximo ano. A ideia do Vasco é contratar vários jogadores, mas acabar com essa história de desmanche de a cada novo ano abrir mão de 20 jogadores. Então contrata-se em janeiro, contrata-se depois para o segundo semestre, mas poucos jogadores desses contratados devem acabar deixando o clube nas janelas seguintes. A ideia é ter um elenco e ir melhorando aos pouquinhos, exatamente como fizeram o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, entre outros. E você, vascaíno, está otimista?
Já contei para vocês sobre Davi Terans, que é um alvo, embora não existam negociações. Pedro Raul também faz parte dos planos. Quinteiro, meia colombiano, camisa 10 do River Plate, é outro jogador na mira. Marcelo Groi, Agustin Rossi, esses dois goleiros. Enfim, uma série de nomes tem surgido, tem sido especulados e eu vou contando para vocês conforme forem surgindo novidades, beleza?